estar de pé, começar o culto de adoração ao Senhor. Senhor, nós pedimos o teu perdão, a tua graça sobre nós, renova a tua graça, o teu poder sobre a nossa vida. Precisamos da tua comunhão, precisamos estar além do véu, precisamos alcançar a tua eternidade, Senhor. Fala conosco durante esse culto, no louvor, na palavra. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Vem, esta é a hora de adoração. Que nós temos essa manhã de colocar diante do Senhor o nosso coração. Jesus é o caminho. A conversa entre Jesus e os discípulos, né? Ao mesmo tempo a oração.
É muito importante nós sabermos dessa mensagem. Não se turbe o vosso coração. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, os levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que me ama, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, se me amares verdadeiramente, Guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós, estará em vós para sempre. aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele, a Ele. Mais, Senhor, quero te amar mais, Senhor, quero te amar mais e mais. Quero te amar mais, Senhor, quero te amar mais, Senhor, quero te amar mais e mais. Oh, 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 oh. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Essa hora vamos convidar o Edivaldo para estar aqui à frente, a passar a palavra. Sim. Osana, Osana. Vamos estar louvando ao Senhor com Osana. E nessa hora você vai poder colocar diante do Senhor os dízimos e as ofertas. Aqueles que vieram preparados, é claro. Você não é obrigado a fazer esse ato. Mas se você quer expressar diante do Senhor a sua alegria através da oferta, dos dízimos, você poderá vir aqui à frente. Amém? Eu vejo o Rei da Glória vindo com o seu poder. A terra vai estremecer. Eu vejo a sua graça, o
meus pecados perdoar, a terra vai então cantar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Eu vejo o povo eleito assumindo seu lugar, pra sua fé compartilhar. Eu vejo avivamento quando seu povo orar e te buscar, e te buscar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Limpa o meu coração e abre os meus olhos para que eu possa ver. Limpa o meu coração, abre os meus olhos para que eu possa ver com o amor que tens por mim. Te amo, eu quero ser igual a ti. Tudo que sou é pro teu louvor, pois contigo vou viver pra sempre. Todos juntos. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Glória a Deus. Senhor, colocamos diante de Ti esse louvor, esse período de louvor. Abençoa, Senhor, a palavra através do Teu Filho Edivaldo, que eu possa estar usando. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém. Bom dia, meus irmãos. Hosana, né? Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Graças a Deus ele já veio, e a certeza que nós temos que, já que ele veio, ele voltará e nos levará. E enquanto estamos nesse período do seu retorno, da sua volta, nós vamos falando a respeito dele, da palavra dele, nós vamos nos animando uns aos outros, abençoando uns aos outros, e a partir daí a gente vai compreendendo aquilo que ele quer de nós e para nós, e o que ele quer fazer através de nós. Por isso que eu convido os irmãos a abrir a carta de Paulo aos Romanos, né? Vamos continuar a nossa série de mensagens aqui, a exposição, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Hoje nós vamos do versículo 18 ao 25.
Romanos, ele é interessante, principalmente o capítulo 8, porque a gente começa com uma sentença magnífica. Paulo começa essa sessão dizendo que, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, estamos livres do poder do pecado, estamos livres do pecado, da condenação em razão do pecado. E ele termina o versículo 39 dizendo que nada é capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo nosso Senhor. Ou seja, ele começa essa sessão dizendo que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, é uma condição estar em Cristo Jesus para que não haja condenação. E ele termina dizendo que não há nada nesse mundo, e a gente vai passar por isso mais lá na frente, nada nesse mundo é capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo nosso Senhor. Só que há uma lacuna entre o 1 e o 39, e é sobre essa lacuna que nós vamos conversar hoje. Como posso viver os sofrimentos do mundo presente como Deus quer que eu viva? Mesmo sabendo que não há condenação para nós que estamos em Cristo Jesus, mesmo sabendo já de antemão que nada é capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, há sofrimento no meio disso tudo aí. Há problemas. E eu convido os irmãos a fazer a leitura com reverência a partir do verso de número 18. Romanos 8,18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Versículo 22. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-no pacientemente. Amém. Que Deus nos dê a sua palavra, que o seu Espírito Santo nos guie a toda a verdade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, como eu disse, Paulo ele começa essa sessão do capítulo 8 dizendo que não há mais condenação para a gente, ou seja, já fomos justificados por Deus através dos méritos, dos feitos que Jesus Cristo fez no Calvário, e por isso, em decorrência disso, não haverá condenação para nós, porque nós somos salpicados com o sangue de Cristo. E sim, nós somos alvos mais que a neve, sim, né? Há uma pureza no nosso interior, no nosso sangue, de forma que nós estamos brancos no sentido de pureza espiritual, pelo fato dos méritos de Cristo terem acontecido nas nossas vidas. Então, uma vez estando já justificados e certos disso, Paulo começa a tratar de alguns contrastes, algumas contradições que podem ocorrer durante a caminhada cristã. Porque é bem verdade que muitas pessoas ainda que não têm um amadurecimento cristão, não têm uma maturidade na fé, elas acreditam que pelo fato de já terem encontrado Cristo Jesus e por consequência já terem sido justificados por Deus, elas estão livres de sofrimento, elas estão livres dos seus problemas. A doença não chegará mais na sua casa, o luto passará de largo, porque Jesus Cristo venceu a morte. As dívidas não mais a alcançarão, porque ela serve o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Paulo utiliza essa sessão para falar, olha, não é bem assim, eu vou mostrar para vocês o porquê que o sofrimento, a dor, os problemas, eles atingem, faz parte das contingências da vida e também daqueles que servem a Jesus. Então, passando a exposição do texto, a partir do versículo 18, Paulo apresenta 3 contrastes aqui entre a vida cristã e o entendimento do que é servir a Deus.
Ele apresenta contrastes no sentido de que, olha, uma coisa é você ser de Cristo, ter uma glória profunda, outra coisa é você ter problemas também na sua vida. Então ele estabelece o primeiro contraste entre o sofrimento presente e a glória futura. Vejam comigo o versículo 18. Considero que os nossos sofrimentos atuais, Paulo fala no presente. Ele está falando para quem entende, quem é crente, assim como nós, os cristãos que estavam em Roma. Ele está falando, olha, os sofrimentos atuais. Ele não está falando que Deus vai nos livrar dos sofrimentos atuais, não. Ele está falando, olha, considera que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados de forma alguma, de maneira nenhuma, com a glória que em nós será revelada. Há sofrimento. Não é possível desprezarmos o sofrimento. Porque na literatura de C.S. Lewis, ele vai dizer que o sofrimento é o megafone de Deus. É através do sofrimento que Deus vai comunicar o seu nome, o seu poder, o seu plano, o seu projeto às pessoas. Então Paulo apresenta esse primeiro contraste. Por quê? Porque os sofrimentos são do tempo presente. Não são dignos de serem comparados com a glória que será revelada em nós. Aqui, nesse tempo presente, era o tempo presente dos irmãos em Roma, na época de Paulo, que hoje é o passado, mas é o tempo presente nosso. Aqui ainda há dor, ainda há lágrima, ainda há fraqueza e ainda há morte. Aqui, nesse tempo presente. Nós choramos com quem chora. Nós nos alegramos, por outra maneira, com quem se alegra. Mas ainda há ardor. Eu ainda tenho, a exemplo de muitos, acredito eu, que tomar um remedinho de manhã. Porque se eu não tomar o remedinho de manhã, dá ruim. Dá problema. Ainda há sofrimento, ainda há pessoas que sofrem de doenças crônicas nas suas vidas, mas eu servi a Deus, eu sirvo a Deus, Ele cura sim. Aí as pessoas citam Isaías 53, não, porque ele levou sobre si, e as pessoas começam a entrar em contradição com a palavra de Deus, no sentido, olha, se ele levou sobre si todas as dores, todos os nossos sofrimentos, por que eu ainda sofro? Paulo está esclarecendo, talvez, Isaías 53 para a gente. Porque chegará o tempo onde haverá novos céus e nova terra. Chegará o tempo, que está escrito no livro aqui, que ele enxugará de nós todas as lágrimas. Chegará um tempo onde a dor não mais existirá. Mas ainda não. Nós estamos num período em que ainda passamos por problemas. Nós ainda passamos por questões. Nós sentimos dores, nós choramos, nós ficamos com dores. Nós nos sentimos assim, poxa, será que Deus não está olhando para mim? E Paulo está dizendo, olha, isso faz parte da vida. Isso faz parte da contingência. A razão disso é o pecado. Que nós já trabalhamos em linhas anteriores aqui, expondo Romanos. Mas, porém, apesar disso tudo, nós não estamos caminhando, embora isso possa se aplicar de uma maneira mais prática, mas nós não caminhamos para um túmulo gelado e frio. Embora isso aconteça. Mas a certeza que nós cristãos temos é que quando nós fechamos os nossos olhos, o nosso espírito e a nossa alma, né, uma dicotomia aí, ele já está com Deus. A morte não é capaz de nos parar. Ela pode parar nesse momento transitório aqui da vida, onde a gente perde os nossos entes queridos, mas a certeza que nós temos é que eles já estão com o Pai, com Deus. Por quê? Porque Jesus Cristo venceu a morte. Mas para uma gloriosa ressurreição também. A nossa crença é que uma vez que o Espírito de Deus ressuscitou Jesus Cristo, Ele nos ressuscitará também. Ele ressuscitará os nossos também. Porque a morte não é capaz de nos vencer. O apóstolo Pedro, em outras linhas, ele falando acerca desse mesmo assunto, ele afirma em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 10. O Deus de toda a graça, que nos chamou para a sua glória eterna, em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, olha o que o Pedro utiliza.
vocês vão sofrer durante um pouco de tempo. Depois de ter sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará força e os porá sobre firmes alicerces. 1 de Pedro 5,10. O sofrimento faz parte da vida do cristão, faz parte da vida do ser humano, faz parte da humanidade. Eu friso o cristão porque o cristão ele precisa compreender que se ele está passando por um momento de dificuldade, não é em razão do seu pecado especial em particular, mas é em razão também das contingências da vida. O segundo contraste que Paulo nos estabelece ainda no versículo 18 é entre o que somos e o que havemos de ser. Vejam como ele começa o 8:1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo. Há uma condição implícita no texto aqui. Não haverá condenação se você estiver em Cristo Jesus. Agora, se você não está em Cristo Jesus, eu lamento, aí vai ser o Romanos 7, vai ser o Romanos 3, aí vai ter outras coisas para você. Mas a condição é estar em Cristo. Então, há um contraste aqui entre o que somos e o que havemos de ser. Embora já estejamos salvos da culpa do pecado, porque nós já estamos em Cristo, Romanos 8:1, e da penalidade do mesmo, ainda estamos sujeitos a fraquezas e à morte. É o já ainda não. Já somos salvos, já estamos sendo salvos do poder do pecado, mas ainda falta algo a acontecer, que é o retorno glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo. É o Hosana. Aí, quando isso acontecer, Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, ele vai dizer que aqueles que já tiverem morrido, eles ressuscitarão primeiro. Então, naquele grande dia, no dia do Senhor, conforme os profetas vão descrever, acontecerá que, na prática, nós venceremos a morte. Nós já vencemos a morte, mas na prática ainda não. Nós já temos a garantia da salvação, mas na prática ainda não. Então há essa intercorrência aqui em razão do estado onde nós ainda estamos. Ainda vivemos num mundo caído que geme ao nosso redor e também fazemos parte dessa sinfonia do gemido. Olha, como nós lamentamos, como nós sofremos. Como as pessoas que estão à nossa volta, elas sofrem, elas lamentam. Nós fazemos parte dessa sinfonia do juízo. Aguardamos, porém, nossa plena manifestação como filhos de Deus, a saber, a ressurreição do nosso corpo. Aguardamos aquela glória que jamais, nem metade dela, foi contada ao mortal. Essa coisa surreal que vai acontecer, nós não temos ainda, nossa mente não consegue ainda considerar o que é essa gloriosa obra que Deus vai fazer em nós e através de nós. O terceiro e último contraste que Paulo nos traz, no versículo 18, é que os sofrimentos e a glória não podem ser comparáveis. Não pode haver comparação entre sofrimento e a glória futura. Sofrimento e glória são inseparáveis. É só olhar para Jesus. Jesus, o mestre dos mestres, o Senhor dos senhores, foi glorioso. Vimos a glória dele, mas também vimos e observamos o seu sofrimento. Sofrimento e glória são inseparáveis, andam juntos, mas são incomparáveis. Por quê? O mesmo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, verso 17, ele vai avaliar esses dois fatos em termos de peso e vai nos esclarecer, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Os sofrimentos, embora andem juntos, eles não são comparáveis, e pelo fato deles não serem comparáveis, o sofrimento leve e momentâneo, nas palavras de Paulo, que eu passo, que você passa, que nós passamos, são incomparáveis ao peso de glória que está reservada para nós no futuro. Isso é promessa.
Promessa, assim como o povo de judeu, o povo israelita, teve a promessa que um dia viria o Messias, e o Messias veio e houve o complemento daquela promessa. Nós temos que acreditar também que Jesus Cristo vai voltar e Ele vai nos retribuir com peso de glória tudo aquilo que nós passamos, todos os sofrimentos que nós temos, todas as angústias que afetam o nosso ser, a nossa psique, a nossa personalidade, o nosso coração. Todas as noites de sono que a gente perde, preocupado com as coisas que nós temos que fazer, com situações que fogem à nossa mão, fogem à nossa racionalidade, nós não sabemos como lidar, como fazer, isso tudo será contado como peso para a nossa glória. É o testemunho das Escrituras Sagradas. É por isso que nós temos que ter isso em mente. Assim, esses dois fatos são contrastados pelo apóstolo. As tribulações são leves e momentâneas, e a nossa glória futura é eterna e incomparável. Eu acredito que chegará o tempo em que nós olharemos para trás e falar, valeu a pena. Aquilo tudo que eu passei, aquela situação toda que eu vivi, as dores que eu senti, não foi nada diante disso tudo que eu estou. Eu não sei diante, a gente vai estar diante de Deus, nosso Pai, né? Mas é inconcebível ainda para a nossa mente humana o que é isso, né? O Paulo falou que foi lá, mas ele disse que foi uma outra pessoa que foi no lugar dele, ele viu coisas que ele não conseguia escrever aquilo que ele viu, de tão esplêndido e maravilhoso. Nós pensamos em termos aqui mortais, nós achamos que alguma coisa é gloriosa, esplêndida, né? Nós olhamos as 7 maravilhas do mundo, nós olhamos, nossa, que perfeição, que coisa maravilhosa, mas nós não temos ideia do que é essa glória eterna que Deus está preparando para nós. Porque os nossos pensamentos, os pensamentos dele, aquilo que ele tem reservado para nós é muito, mas muito superior àquilo que a gente consegue compreender, aquilo que ele quer. Nem olhos viram, nem ouvidos viram. Obrigado, Fernando. Amém, glória a Deus. É isso. A gente não tem noção disso. E isso faz com que nos dê força para encarar o dia a dia, encarar as dores, encarar as cólicas do parto. O sofrimento e a glória da criação de Deus. Paulo continua a partir do verso 20 e 22, do 20 ao 22. Pois, ele está falando da natureza, ela foi submetida à inutilidade, à futilidade, à vaidade, em outras tradições. Não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou. Paulo está falando da criação, não de nós seres humanos, tá? Vou explicar aqui. Na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência que nos encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora com dores de parto. Nestes versículos, Paulo personifica a criação como muitas vezes nós personificamos a natureza. E acerca dela ele traz 3 declarações a respeito da natureza caída. Primeiro, a criação foi submetida à vaidade, à futilidade. Por quê? Essa referência do versículo 20 aponta para o passado, quando Deus amaldiçoou a terra pelo pecado do Adão. Tudo é o Adão e a Eva, não tem jeito. O pessoal arrebentou com a gente. Não arrebentou só com a gente, não, arrebentou com a natureza. Gênesis 3, do 17 ao 19, Deus vira para o homem, tá amaldiçoando o homem ali, a mulher, e ele vai falar o seguinte em relação à natureza. Gênesis 3, 17 ao 19. E ao homem declarou, visto que você deu ouvidos à sua mulher, isso daqui não é para gente, casal, não dar ouvido à mulher não, tá? Isso aqui é outra coisa, né? Senão a gente sai daqui achando que não vou dar ouvido à minha mulher não. Visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara, que não comesse, maldita é a terra. Deus amaldiçoou a terra em virtude do pecado de Adão. Maldita é a terra por sua causa, Adão. Com sofrimento você se alimentará dela. Está vendo? Colocar o celular para despertar, acordar cedo e trabalhar, fazer hora extra, é a culpa do Adão, cara. Porque com sofrimento a gente extrai o nosso alimento. Ali, em termos daquele momento, né, que o homem vivia do campo,
E a gente percebe em alguns lugares ainda pessoas vivendo daquilo que produz, é um trabalho árduo. Eu via meus tios que mexiam tiravam leite, cuidavam de fazenda, acordavam 3:30 da manhã todos os dias. Ele ainda trabalha nisso, é um trabalho penoso, é árduo para conseguir extrair da terra o alimento. Não é fácil. E está aqui o porquê disso. Maldita é a terra por sua causa, e com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e do pó você vai voltar. Aqui Deus encerrou a eternidade até então existente para o homem e a mulher e falou, você vai voltar para o pó, ou seja, a morte entrou, as coisas irão acontecer. Assim, o juízo de Deus sobre o pecado de Adão recaiu também sobre a ordem natural, que tornou-se uma nulidade. É por isso que nós temos problemas climáticos. É por isso que nós temos problemas à torta e direita que envolve a natureza. Por quê? Porque o pecado do homem afetou isso. E quando Jesus Cristo nos chama para reconciliar nós com Deus e nos dá o ministério da reconciliação, de quem falou Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, para nós reconciliarmos os outros com Deus, e há também o aspecto da reconciliação da natureza. É por isso que o cristão ele tem que se inteirar das questões ambientais. É por isso que ele tem que ser consciente de que já é um absurdo jogar lixo na rua, jogar lixo no rio. Quando você é cristão, é mais absurdo ainda você ter tal atitude. Por quê? Porque você é um agente de reconciliação. Você está reconciliando as coisas que estão quebradas com Deus. É claro que chegará um momento em que haverá novos céus e nova terra, mas nesse período de transitoriedade, nós precisamos compreender que nós temos que nos aplicar, segundo a palavra de Deus, da melhor forma possível para que haja harmonia nesse tempo presente. A natureza, ou seja, a criação, será libertada da decadência. Esta ocorreu com a maldição do pecado humano e a natureza passou a se decompor e a morrer, segundo o mesmo processo de morte da criatura humana. Só que a criação deverá participar da futura glória dos filhos de Deus, que é em si a glória de Cristo. Essa esperança faz parte da visão profética do Antigo Testamento. É por isso que Paulo vai dizer que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. É por isso que ela está aguardando a expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Por isso que nós temos que nos aplicar, sim, em questões ambientais. Mas mais do que isso, o profeta Isaías, no capítulo 11, dos versos 6 ao 10, ele vai nos dizer como será isso no futuro quando ele voltar. Veja esse trecho maravilhoso de Isaías. O lobo viverá com o cordeiro. Olha que loucura. O leopardo se deitará com o bode. O bezerro, o leão e o novilho, o gordo, pastarão juntos. E uma criança os guiará. A vaca se alimentará com o urso. Seus filhos se deitarão juntos. E o leão comerá palha com o boi. Aquilo que é totalmente avesso e controverso vai ter unidade, vai ter harmonia no futuro. A criancinha brincará perto do esconderijo da cobra. Que isso, eu já tenho pavor à cobra. Aí Jesus volta, a cobra aparece falando comigo, imagina. Ou aparece voando, eu não sei se ela voava, se ela andava, porque a maldição da cobra, da serpente, foi que ela iria rastejar, então... possível, mas voar barata voando já é complicado, imagina uma cobra. A criança brincará perto do esconderijo da cobra, da víbora. A criança colocará a mão no ninho da víbora. Que isso? Isso é glória futura que está além do nosso entendimento. Ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor. A terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar.
Naquele dia, as nações buscarão a raiz de Jessé, ou seja, Jesus Cristo, que será como uma bandeira para os povos, e o seu lugar de descanso será glorioso. Isaías 11, do capítulo 6, do versículo 6 ao versículo 10. Isso acontecerá quando ele voltar, quando eu trouxer a harmonia aquilo que está quebrado. E mais, no Novo Testamento está escrito que ele fará novas todas as coisas. Então, a nossa mente ela é muito limitada, porque nós nascemos, nas palavras de Davi, nós fomos concebidos em pecado, nesse ambiente de pecado. E nós não temos noção do que é uma criança colocar a mão no ninho de uma víbora. Para nós isso é inconcebível, porque nós somos limitados nesse mundo que está quebrado, nesse mundo de sofrimento. Mas ele diz, a sua palavra diz, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, que ele fará novas todas as coisas. E essa coisa nova é trazer harmonia entre o ser humano, que é a joia, a pérola da sua criação, e as coisas que foram criadas. Versículo 22. A criação geme e suporta angústias no momento presente. Esse fato vem acontecendo desde que ocorreu a decadência humana. Mas é-nos apresentado como um processo de parto, no qual as dores e os gemidos prenunciam a nova ordem a ser criadas por Deus. É como se fosse uma dor de parto. O que é a dor de parto? Eu não sei o que é, às vezes eu sempre sinto quando eu subo aqui. Mas as irmãs que já deram luz aos seus filhos, né, talvez por parto normal, sabe o que é essa dor, o que é esse sofrimento. Mas ele é atraído por uma alegria. Porque ela passa por aquele processo de dor e sofrimento, aquela cólica, eu nem sei falar os nomes, porque eu nunca passei. Mas a partir daquele momento que nasce, vem a alegria. Então essa dor não é uma dor de morte, não é uma dor para a morte, mas é uma dor para a alegria de algo novo, algo bom, algo que vai mudar a vida da mulher, que vai mudar a vida do homem, que vai trazer harmonia para dentro de casa, algo satisfatório. É disso que Paulo está falando, a natureza está gemendo como em dores de parto, porque vai nascer algo que é glorioso, que é inconcebível para nós, mas que vai trazer a harmonia a toda essa situação que está quebrada hoje. E não somente isso, há também o aspecto dos gemidos da criação, que está ardendo em expectativa para a manifestação dos filhos de Deus. Mas há também, o ar-condicionado não chega aqui, há também o gemido dos santos, dos crentes em Jesus, da igreja, versículo 23. E não só isso, mas nós mesmos, agora Paulo está falando do ser humano, a igreja, nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, ou seja, a redenção do nosso corpo. Nós gememos, não tem jeito. Os gemidos da igreja, os gemidos dos santos, o sofrimento e a glória dos filhos de Deus. Paulo passa dos gemidos da velha criação para os gemidos da nova criação, dos gemidos da natureza para os gemidos da igreja, dos gemidos da criação de Deus para os gemidos dos filhos de Deus. Com respeito aos gemidos da igreja, 3 verdades devem ser destacadas aqui nesse texto de Paulo. Como que a gente geme? Não é aquela história, vem para Jesus que seus problemas acabaram. Isso não existe. Vem para Jesus que essa dor vai passar, que você não será mais afetado por nenhuma doença. Isso não existe, não está na Bíblia isso. Está na Bíblia gemido. Está escrito na Bíblia problemas. Mas é a forma com que nós passamos isso. A forma que nós temos a esperança pela adoção completa de ser verdadeiramente um filho de Deus. Os gemidos da igreja ou dos santos não são gemidos de desespero, mas de esperança. Os filhos de Deus, tal como eu e você, gemem em seu íntimo, porque, tendo experimentado as primícias do Espírito, anseiam ardentemente tomar posse definitiva da plenitude da salvação. O que nós temos experimentado quando nós encontramos Jesus Cristo? O início, um pouquinho, uma provinha.
uma coisa para a gente entender que vai ser diferente no futuro. Mas ainda não experimentamos a plenitude. O que eram as primícias? As primícias eram era, ao mesmo tempo, o início da colheita e a garantia que, no devido tempo, viria a colheita completa. Quando Deus estabelece até mesmo a festa dos Pentecostes, que eram as festas da cabanas no passado, onde o povo teria que levar para Deus em oferta de sacrifício os primeiros frutos, as primícias, eles levavam aquilo de primeiro, né? A primeira colheita eles levavam, na certeza de que, olha, ainda não está completa. Vai terminar. A colheita vai vir grandiosa, mas aqui estão os primeiros frutos que nós apresentamos a Deus. Quando Paulo fala que nós temos as primícias do Espírito, é porque o Espírito Santo, embora habite em nós, seja o nosso consolador, esteja conosco, ele não está totalmente 100% como estará no futuro. Nós estamos nos primeiros frutos. Por isso que ele trata de primícias no versículo 23, olha, que temos os primeiros frutos do Espírito, por isso que nós gememos. Porque chegará o momento em que será completaço, a gente vai estar bombado, a gente vai estar grandão. E aí essa dor e o sofrimento não vai existir mais. Então, essas são as primícias. Os gemidos, a segunda coisa que deve ser destacado aqui, os gemidos dos santos não são de morte, mas são de vida. É o versículo 23, parte B. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito Santo, gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como os filhos. Os filhos de Deus não gemem com medo da morte, gemem pela ardente expectativa da ressurreição. A nossa postura, não tenho medo da morte, mas eu estou ansioso aqui interiormente para que a ressurreição chegue, para que Jesus volte, para que as coisas velhas passem logo e que esse algo novo, essa novidade de Deus venha em sua amplitude. Nós não gememos pela fraqueza do nosso corpo terreno, embora passamos por dificuldade e lutas, sim, choramos e gememos em virtude das dores que nós sentimos. Mas, como eu disse, irmãos, como o sermão aqui, a resposta de Paulo para nós aqui, é como nós podemos viver os sofrimentos do mundo presente como Deus quer que a gente viva. Ele não está falando para a gente ser forte o suficiente ao ponto de não chorar pelas nossas dores. Ele está falando para a gente ter um propósito nesse choro. Para a gente chorar com uma convicção, sabendo que nós estamos esperando, e em esperança mesmo nós devemos esperar. Desculpe a redundância, mas é isso que o texto nos mostra. Chegará um momento em que essas dores, esses problemas não mais acontecerá. Terceiro e último item, a igreja ainda não espera ansiosamente a adoção. A igreja ainda espera ansiosamente a adoção e a redenção final. É a parte final do versículo 23. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Assim como a natureza aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, versículo 19, parte B, nós também, sofredores, aguardamos ansiosamente a nossa adoção como filhos e a nossa redenção física. Existe ainda uma relação pai-filho muito mais rica do que nós experimentamos agora nessas premissas. Nós temos a consciência que Deus é nosso Pai e nós oramos assim, Pai nosso, Ele é o nosso Pai. Mas a relação de pai e filho ela é muito mais rica que acontecerá na glória. Ainda é um filezinho, é um adocicar ainda que nós estamos vivendo. Estes fatos ocorrerão somente quando formos revelados plenamente como seus filhos. E por fim, versículo 24 e 25, a esperança. Pois nessa esperança fomos salvos. Qual é a esperança? A redenção do nosso corpo. A adoção.
de sermos chamados filhos de Deus, como nós fomos já filhos de Deus, que Paulo falou nos versículos anteriores. Mas, pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Ou seja, como eu vou esperar algo que eu estou vendo? Estou no ponto de ônibus e estou esperando o ônibus, ok. Mas eu já avistei o ônibus. Eu sei que ele está vindo. Então não é esperança mais. Deixou de ser esperança. Eu já tenho uma certeza que ele vem. Mas nós esperamos algo que nós não vemos. Como que vai se dar essa adoção? Ela já se deu na cruz do Calvário. Mas como que ela vai se operacionalizar na prática? É a nossa esperança. Como que essa dor que nós sentimos será retirada de nós? É a nossa esperança. Nós não vemos como vai ser. Como que a criancinha vai colocar a mão no ninho de cobra? Não sei. Se ela colocar hoje, ela vai ser picada. Mas é a esperança que nós temos. É a esperança daquilo que nós não vemos, mas cremos, acreditamos na fé. Não que aquilo irá acontecer, mas acreditamos e temos fé no Deus que é capaz de fazer com aquilo que aconteça. Essa é a diferença de ter fé na fé e de ter fé em Deus. Eu tenho fé que eu vou, sei lá, comprar um iate. Mas a fé significa que eu tenho fé em Deus, que Ele é capaz de me dar ou não um iate, me dar ou não condições de comprar um iate. Está entendendo a diferença de fé? Então, a esperança. Os filhos de Deus já foram salvos da condenação do pecado, Romanos 8:1, e estão sendo salvos do poder do pecado, mas ainda serão salvos da presença do pecado. Temos a garantia da salvação, mas não sua posse definitiva. É o já, ainda não. Eu já conquistei pelos méritos de Cristo na cruz do Calvário, mas ainda não. Ainda não se consubstanciou. Eu sou salvo, eu tenho certeza da minha salvação. São os 3 tempos da salvação, né? Passado, presente e futuro. Eu serei salvo de tudo, do pecado, da morte, dos acontecimentos, das intercorrências da vida, mas isso no futuro. Por isso que nós aguardamos pacientemente aquilo que não vemos. Eu quero terminar com algumas aplicações aqui, rapidamente. O que esse texto tem a nos dizer como igreja? O que ele fala conosco? O que ele comunica com a gente que sente dor de parto, sente cólica, toma medicamento, tem uma vida saudável, mas ao mesmo tempo tem algumas implicações que tocam a nossa vida, que faz com que a gente às vezes desanime. Às vezes a gente chega a pensar que Deus não está olhando para nós porque a gente está passando por isso ou por aquilo. Ei, todo mundo passa. Todo mundo. E Paulo está nos mostrando aqui que esse é o caminho do sofrimento é o caminho de Cristo, porque nós servimos a um Deus que morreu. Nós servimos a um Deus que sofreu. E por que a gente acha que pelo fato de sermos filhos por adoção a Ele, nós não iremos sofrer? Não é que a gente vai orar, Deus, manda sofrimento aí, que já que tem que sofrer mesmo, manda para mim que eu vou sofrer, que eu vou matar nos peitos. Não se trata disso. Trata de pedir a Deus graça e misericórdia nesse momento de necessidade, nesse momento de aflição que a gente passa, ao ponto de sofrer e socorrer também aqueles que sofrem, porque como igreja, conforme nós vimos hoje na escola bíblica, nós precisamos amparar uns aos outros, porque a vida é dura demais. O que o Adão e a Eva fizeram lá no passado foi terrível, mas eles foram salvos, foram alcançados pela cruz de Cristo. De modo que não adianta a gente chegar lá e querer trocar ideia com eles, falar por que vocês fizeram isso, porque não existe culpa mais para eles, porque Cristo morreu e alcançou, e teve perdão para Adão e Eva também. Amém? Assim como há perdão para nós também pelos nossos atos. Primeiro, os sofrimentos que passamos não se compara com a glória que nos aguarda. A ressurreição, a grandeza de Cristo, novos céus e novas terras. Nós precisamos ser consolados pelas Escrituras Sagradas. Assim como esse texto belíssimo de Isaías, capítulo 11, que eu li aqui durante a ministração, nós precisamos nos apegar a isso, à Bíblia, e saber que mesmo diante desse desafio enorme que a gente passa, o nosso consolo está nas Escrituras, o nosso consolo está nas promessas de Deus, nosso consolo está que Ele vai voltar, e quando Ele voltar, tudo mudará. Novos céus e nova terra existirão. E, enfim, aqui as nossas lágrimas que caem, insistem em cair no chuveiro, no nosso travesseiro, em qualquer outro lugar, dentro do carro, essas lágrimas serão enxugadas por Jesus.
e não haverá mais dor e nem tampouco sofrimento, mas para que eu possa ter certeza disso e passar por essa vida, não sendo masoquista, né? Pode vir sofrimento que eu aguento, mas na certeza de que Deus me ama, mesmo passando por esses sofrimentos, eu preciso voltar os meus olhos para as Sagradas Escrituras e aprender de Jesus Cristo nesse sentido. 2, os sofrimentos que passamos são os mesmos que afetam a todos. Uma vez eu ouvi um pastor falando, você não está dando dinheiro na igreja? Não, você vai dar dinheiro na farmácia. Olha a ideia dos caras. É como se Deus olhasse lá de cima e falasse, você não levantou lá na hora do louvor para depositar no gasofilácio para mim? Não. Então sua conta na farmácia será aumentada. Olha a imaturidade. Olha a que ponto as pessoas chegam. Pensar do nosso Deus como agir com Deus como uma moeda de troca. Ei, o que a gente passa afeta todo mundo. Nós não somos melhores por sermos cristãos e também não somos piores por sermos cristãos. O pecado, o Gênesis 3, está aqui para nos mostrar que afetou todo mundo, inclusive a natureza. Então nós não podemos levar essa culpa. Toda a criação geme, não somente o cristão. O mundo é marcado sem exceção pelo sofrimento. Então, se você tem alguma culpa dentro da sua mente, no seu coração, que está corroendo o seu ser, na medida de você falar, nossa, eu estou passando por isso, por uma atitude que eu fiz há 20 anos atrás, deixa eu te falar uma coisa. A cruz de Cristo foi cravada, todas as suas atitudes passadas, presentes e futuras na cruz de Cristo. Liberte-se dessa sua culpa. Liberte-se desse seu sofrimento crônico de achar que aquilo que você fez no passado, ou aquilo que você fez ontem, ou aquilo que você fez hoje, está sendo manifesto, está gerando esse sofrimento. É claro que aquilo que nós fazemos gera consequências práticas nas nossas vidas. Exemplo bobo, clássico, se eu sair daqui do estacionamento sem olhar se está vindo um carro e sair de qualquer forma, pode ser que eu cause um acidente. É uma consequência da minha atitude. Mas veja, uma vez que eu encontrei com Jesus Cristo, eu sei que eu tenho que ter atenção em olhar para a direita e para a esquerda para sair. Uma vez que eu encontrei Jesus Cristo, aquilo que me corrói, aquilo que o inimigo fica falando, olha, você está culpado, você é culpado, hein? Você fez alguma coisa, por isso que você está passando por isso, ei, já está exposto na cruz de Cristo. Se eu já busquei a reconciliação, se eu já busquei arrependimento, se tiver que ter arrependimento, se eu já busquei o perdão do meu pecado, já foi exposto na cruz de Cristo, de modo que o que eu passo hoje não é em decorrência daquilo. Veja Jó. Qual foi o pecado de Jó? Os seus amigos chegaram e falaram, Jó, você perdeu isso tudo assim, cara? Você fez alguma coisa aí, cara. Tem algum pecadinho aí que você não confessou, hein, Jó? Essa foi a troca de ideias dos amigos de Jó. E eu, em nome de Jesus, eu quero dizer isso para vocês e para mim também, que nós precisamos tirar a culpa daquilo que nós estamos passando, a enfermidade que está na nossa família. Nossa, certa vez, minha irmã falou que, vou dar exemplo dela, né? Ela não conseguia tirar a carteira, se ela estiver me ouvindo aí, é nós, depois a gente troca ideia. Ela não conseguia tirar a carteira de habilitação em virtude das coisas que faziam no passado da nossa família lá, batiam tambor, etc e tal. Eu falei, para com isso. Uma vez que nós encontramos Cristo Jesus, acabou. Não tem mais isso, não existe a maldição hereditária, conforme pensavam os discípulos de Jesus. Mestre, quem pecou para que ele fosse cego, para que ele fosse mudo, para que ele fosse manco, para que ele fosse de duas cores? Quem pecou? Não existe. Então, uma vez que eu encontro Jesus Cristo, há novidade de vida, e eu entendo que eu sofro em decorrência das circunstâncias da vida, em razão do pecado original acontecido com Adão e Eva, de modo que não há mais condenação, porque eu estou em Cristo Jesus, e eu preciso ressignificar essa forma de eu viver esse sofrimento. Nem sempre, 3, o sofrimento é resultado de algum pecado em particular, eu já falei sobre isso. 4, procurar viver uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é a nossa primícia. Mesmo em meio à dor, o Espírito Santo irá nos consolar e dizer, você é meu. Nós somos filhos amados de Deus.
Ei, Ele nos trata, Ele nos pega no colo no sentido mais romântico, assim, né? Ele está nos consolando, Ele está junto conosco, Ele sabe das nossas aflições, das nossas fraquezas, dos nossos sofrimentos. Ei, nós somos amados por Ele. Nós só passamos por aquilo que devemos passar, como Jesus passou na sua via cruzes, e Ele teve ajuda. O negão sirineu lá, foi lá ajudar ele a carregar a cruz, e é por isso que nós ajudamos uns aos outros durante a nossa peregrinação e durante a nossa caminhada. 5, e finalizando, vivemos em esperança, com esperança. Vivemos aguardando a vida, a morte. A morte não é mais o fim. Aguardamos os novos céus e a nova terra. Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela sua palavra. Muito obrigado por ter comunicado às nossas mentes e corações a respeito daquilo que o Senhor quer de nós e para nós. Que não sejam as minhas palavras, mas o seu Espírito Santo agindo através delas, comunicando em cima da culpa, Deus, em cima de preocupações, daquilo que fez ou daquilo que deixou de fazer. Lembrem, Deus, a nós, que nós somos filhos do Senhor, que nós estamos aqui para falar mais a respeito do seu Evangelho, mesmo nesse ambiente hostil, nesse mundo caído, nesse mundo quebrado, que nós estamos aqui para reconciliar as pessoas com Cristo e também fazer o possível para reconciliar a natureza a Ti. Deus, muito obrigado pela sua palavra, dispersa-nos debaixo da sua santa mão protetora e que à noite estejamos todos aqui novamente celebrando ao único que é o Rei, aquele que é o poderoso, aquele que está assentado sobre todas as coisas, o nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Lembrando que hoje o nosso culto de celebração às 19 horas, teremos a nossa cantata de Natal aqui na igreja, vai ficar muito legal. Convido todos vocês aí. Deus abençoe. Até a próxima. Amém.